Olá, hoje nós estamos aqui com a presença do empresário Eduardo. Eduardo, que é CEO de uma startup que é a PJ, e essa empresa ela realmente é inovadora. Eu estou aqui realmente assim maravilhado com tudo que o Eduardo fez para os empresários aí que pretendem contratar PJ ou aqueles que são PJ. Então esse papo vai ser muito legal. Eu queria agradecer a presença do Eduardo aqui no nosso bate-papo e que a gente possa realmente ajudar aí os empresários no Brasil, porque realmente estava faltando a sua ferramenta, Eduardo. A gente que trabalha com assessoria contábil, eu sou um especialista no âmbito do nicho de mercado de PJ e pejotização, queria conversar com você sobre esse assunto que está tão quente, né? Porque a gente sabe que está vindo aí a reforma tributária e a gente sabe que com a vinda da reforma tributária os empresários eles têm que se capacitar, eles têm que entender que essa reforma tributária, você tem que antever as medidas que estão vindo aí e que é fundamental, é imprescindível que você, empresário, realmente possa se capacitar, poder estar em conformidade com a Justiça do Trabalho e também poder economizar para sobreviver, porque a economia brasileira realmente é uma roleta russa, é uma montanha russa, onde realmente a gente tem que se reinventar todo dia. Então, Eduardo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast e eu gostaria muito de ouvir aí a sua proposta do seu sistema, que realmente é inovador e eu estou testando, eu dou o meu testemunho, tá? Que a gente está fazendo o teste e tem dado assim um resultado incrível. Legal, obrigado, Tarcísio, pela oportunidade de a gente estar conversando aqui, né? Você já disse, né? Somos uma startup, né? O princípio de uma startup sempre é se apaixonar pelo problema. Sim. Esse é o fundamento total, né? Quando a gente se apaixonou pelo problema, e que problema, né? E que problema? Contratação PJ no Brasil, né? Se tornou um problema por causa do caos que as empresas estão contratando. PJ é uma realidade, mas um caos muito grande no modo de contratar. A gente viu que realmente ficamos não só apaixonados pelo problema, namoramos e casamos com o problema, né? E aí agora a gente construiu uma solução. Essa solução que você está experimentando, né, é o grande business aqui da nossa startup, né? Uma ferramenta fácil, simples, em nuvem, né? Um software como serviço, né? Em nuvem. Intuitiva, porque, é muito fácil. Rápida, eficiente, simplificada, desburocratizada, para simplificar verdadeiramente o jeito de contratar PJ, né? Essa é o grande X da questão, né? Então, a nossa missão realmente foi começar a blindar um pouco mais os contratantes de PJ, sem esquecer também dos contratados. Sim. A gente está falando de pessoas que, eu digo isso por uma caminhada própria. Há muito tempo eu trabalhei como CLT. E depois a gente recebe uma proposta PJ e eu como um contratado, eu pergunto, tá, e agora? O que eu faço? Então a proposta da startup, da PJ, ela não veio só para ajudar o contratante. Ela veio ajudar o contratado. A gente encara os dois como dois empresários. Porque são dois CNPJs agora. Verdadeiramente são dois CNPJs. Ao empresário, a ferramenta traz formalização jurídica de que jeito? Contratos bem elaborados, já no nosso sistema. Renovações de contrato de forma automatizada, com alertas para contratante e para contratado. Os dois são alertados que o contrato vai se renovar. Assinatura digital dentro do próprio software. Ah, poxa, Tarcísio, mas a minha empresa já contrata uma plataforma de assinatura digital. Com a PJ, você pode cancelar ela. O sistema nosso já traz uma assinatura digital com validade jurídica. Então já formalizamos e organizamos os contratos. Termos aditivo de contrato, termos de rescisão de contrato, termos de NDA, confidencialidade, tudo isso tem a nossa plataforma, já tem contratos muito bem elaborados juridicamente para proteger o contratante
E o contratado também. Hoje, uma das dores que a gente sente no mercado é, por exemplo, aquelas empresas de RH que controlava os PJs, mas de uma forma ainda muito rudimentar, ou seja, era com a planilha Excel, era mandando mensagem pelo e-mail, enfim, uma coisa totalmente sem segurança jurídica e desorganizada. E uma coisa que a gente percebeu, assim, nitidamente, é que a sua ferramenta, ela veio realmente para tomar conta dessa lacuna que havia no mercado, sabe? Porque você facilita e de uma forma bastante acessível, eu diria barata. Porque o valor que você está cobrando, eu não sei nem se caberia aqui a gente comentar, né? A gente já vai chegar lá. Vai chegar lá para você falar sobre isso, que eu acho que o pessoal deve estar aí apreensível. É inacreditável o valor que vocês estão cobrando. Então, eu só queria reforçar aqui que aqueles empresários que eles estão naquela dúvida, principalmente as empresas de software, as empresas intelectuais de um modo geral, as próprias clínicas, os hospitais médicos, estão agora, a partir de agora, realmente querendo migrar para PJ. E se você tem alguma insegurança, acabou. Depois da PJ e do método PJ, que eu gostaria também de falar um pouco, que é a consultoria que a gente faz em relação ao complemento da tua ferramenta. É fantástico a gente tá conversando sobre isso, porque verdadeiramente o serviço de uma contabilidade não é o controle da pejotização de um contratante. A contabilidade hoje, o business dela é fazer a contabilidade. Porém, esses contratantes de PJ agora querem jogar essa responsabilidade por uma contabilidade, uma responsabilidade que não é delas. Ou você vai me dizer agora que as contabilidades, se fizerem alguma coisa errada sobre contratos entre PJs e tomar um processo e acabar isso num processo judicial, a contabilidade vai se responsabilizar? Não tem como. Não tem como. Então, a loucura da contratação PJ estava tão grande que a gente viu que, nossa, a gente precisa fazer algo para isso, para organizar isso aqui. Aliás, você mesmo sofreu, né? Porque você passou pela experiência. Eu queria até que você falasse um pouquinho do que você passou lá atrás e o que levou você a essa empreitada que foi fazer essa ferramenta maravilhosa. Eu queria que você passasse aqui para a gente a pandemia, essa experiência. Né? A famosa pandemia, né? Uhum. A famosa pandemia que tivemos no mundo inteiro, ela impulsionou muito a questão de pejotização no Brasil. Sim. Quem não ouviu aquele velho termo, né? A economia a gente fica em casa, a economia a gente vê depois. Nesse período foram perdidos muitos empregos de carteira assinada. Sim. De CLT. Porém, o brasileiro ele é um ser humano formidável. O brasileiro, ele se adapta com uma facilidade. No mesmo período que se perdeu empregos, se abriu novos até empregos. Mais CNPJs. Sim. Essa foi o grande boom. O grande boom, Então, essas empresas que foram abertas não foram grandes empresas vindo para o Brasil, foram as pessoas se pejotizando. E aí, esse grande boom é que trouxe os problemas, né? E tu imagina que uma empresa que tinha tudo CLT ou que tinha grande parte dos seus 200 funcionários, 40 se transformaram em PJs agora. E o RH e o financeiro dessa empresa, ela não tinha essa demanda. Agora, simplesmente, o RH ou o financeiro tem que organizar contrato, tem que receber notas fiscais de prestação de serviço, tem que verificar se os impostos desses PJs estão em dia, garantindo um compliance entre contratante e contratado. Aí tem que fazer o pagamento desses PJs. E um PJ, ele é uma pessoa jurídica, ele pode abrir uma conta em qualquer banco. Sim. E muitas empresas também não entenderam esse jogo. Continuaram fazendo depósitos em pessoas físicas. E isso aí gerou um caos absurdo. E o caos que levava novamente os brasileiros a processos judiciais por vínculo seletista. O Brasil é recordista mundial em processos trabalhistas. Então a gente estava no CLT, muitos processos.
foi para a pejotização e vamos aumentar essa lacuna de processos, afinal? Então veio a PIJ, um sistema totalmente em nuvem, que veio para botar uma ordem nisso. Organiza e formaliza contratante e contratado, contratos, recebimento de notas fiscais, renovações de contrato, assinaturas com validade jurídica, verificação direto da Receita Federal dos seus PJs. Maravilhoso isso aí. A informação se o seu PJ está com as conformidades federais dos seus impostos em dia. E já informa isso de forma automática para o seu contratante. E quanto tempo isso fica depositado lá na plataforma? Porque é muito importante, pelo prazo que aquele PJ, por exemplo, queira colocar na justiça o contratante, né? A nossa plataforma... Isso é uma garantia para o contratante. A nossa plataforma, ela resguarda todo esse material por 5 anos do PJ. Muito legal. E além disso, mesmo que você tenha rescindido um contrato com o seu PJ, nosso sistema, ele cria um dossiê. Você rescindiu com esse PJ. Esse PJ, ele recebeu uma proposta, ele foi trabalhar em outro lugar, como PJ também. Certo. Mas no momento que ele sai, ele fica armazenado em nosso sistema, no sistema do contratante, que ele usa o nosso sistema, e ele fica armazenado em forma de dossiê. Vamos imaginar que esse PJ que ele saiu, ele ficou por 4 anos na empresa. Ele tem 4 contratos renovados anualmente com validade jurídica, que foram assinados por ele, 48 notas fiscais que ele prestou serviço, acompanhamento de todos os seus impostos que foi pago rigorosamente e foi acompanhado pela empresa através do sistema, tudo isso de forma automatizada. Então tudo isso fica guardado agora como um dossiê de guarda que, se caso aconteça alguma coisa que a gente não quer que aconteça, né? O contratante também está protegido. Poxa, Eduardo, então essa ferramenta ela veio para ferrar o PJ? Porque agora você está fechando as lacunas. Não, não é ferrar. A nossa proposta aqui é muito democrática. É fazer o PJ, o cara que recebeu uma proposta PJ, que o contratante agora está fazendo tudo de forma formal, oficializada, o STF, né? Fala um pouco aí, Tarcísio. O STF está dizendo o que sobre pejotização? Eu iria um pouquinho mais além para chegar no contrato, tá? Porque eu acho que o contrato de prestação de serviço que a plataforma propõe é inusitado no mercado. Qual é a grande dor hoje dos contratantes? Ou seja, aquele empresário que quer migrar para PJ e ele fica, de certa forma, inseguro. Medo. Porque não tem ainda nada no mercado que realmente possa salvaguardar, blindar ou dar uma segurança, porque a coisa era feita no oba-oba. Isso. A gente tem que entender que, por exemplo, a CLT, no artigo 3º, ela é clara. Ela diz, você, para perder a conotação, descaracterizar como CLT, você perder a condição de CLT, você tem que tentar eliminar ou descaracterizar a subordinação, a habitualidade, a onerosidade ou a pessoalidade. Eu diria agora que tem mais um item, que é o COD, que é a PJ, que é o programa, é o software, a ferramenta. Porque não adianta você também quebrar, por exemplo, a pessoalidade, sim, tá? Se você não tiver uma ferramenta para você estar organizado. Isso. E o estar organizado está tudo isso aí que você falou, que é a nota fiscal, é o imposto, é a certidão negativa. Acompanhamento. Porque eu, que sou contratante, eu não posso ter um contratado PJ para trabalhar para a minha empresa, por exemplo, um desenvolvedor de software, um médico na minha clínica. Se eu estiver mantendo esse PJ com o CNPJ inapto, ou sem verificar se ele está pagando os impostos. E a plataforma ela se torna um diferencial do mercado, porque eu consigo cercar tudo. Ou seja, toda a comunicação que existe entre o PJ contratado e o contratante, ela fica totalmente historiado e documentado na ferramenta. E digo mais, ela também funciona para o
contratado. Isso. Porque, cara, o contratado ele vai poder emitir a nota lá pelo sistema, isso é maravilhoso. Isso. Então a gente falou bastante sobre os benefícios para o contratante. Por contratante, sim. Os benefícios, a formalização, a proteção, a organização, a desburocratização, o menos papel, mais digital, a guarda. Mas agora vamos tratar um pouquinho do cara que virou PJ, a pessoa que virou PJ. Ele vem de uma metodologia seletista, aonde a carteira assinada faz tudo para ele automático. Ele não faz nada. Agora ele virou empresário. Mas ele não vai precisar mais de contador? Não, aí que tá. Esse que é o grande detalhe. O contador continua fazendo o serviço de contabilidade dele. Sim. Um empresário, um PJ, que abriu sua empresa para prestar serviço. Por exemplo, ela abriu num KNAI em que tem que ser Simples Nacional, né? Ele vai precisar Da assessoria contábil. Assessoria contábil. Porém, agora ele tem uma ferramenta, um ERP também para ele. A gente entrega um ERP, aonde ele também tem a guarda de todos os contratos que ele assinou. Tudo fica salvo para contratante e para contratado, fica para os dois. Os dois visualizam. Os dois visualizam, os dois assinaram. E quando acontece alguma coisa de expirar, por exemplo, o contrato... Os dois são já alertados. Tá lá. Os dois são alertados para renovação. E pode ser feito toda a tratativa. Eu vou, por exemplo, tirar um período de descanso não remunerado, um exemplo. Isso. Ou descanso remunerado, sei lá. E aí eu posso me comunicar como PJ lá pela plataforma, não vou por nenhum lugar, eu vou todo dentro da plataforma. Porque isso aí é justamente a forma da tratativa jurídica, ela ser conduzida ali dentro, para caso ocorra algum problema de jurídico, vai estar tudo documentado lá. Você tocou no assunto da contabilidade. Essa pessoa continua precisando da contabilidade. Quando ela emite a nota, ou a própria contabilidade envia a nota para ele, ele sobe essa nota na plataforma. No momento que ele subiu no RP dele, já comunica que a nota foi enviada para o seu contratante. Então Não, mas peraí, então quer dizer que o sistema, ele lê lá na Receita Federal a nota fiscal? Eu não entendi. Ele pode emitir a nota pela plataforma. Tá. No caso, um dia eu já fui PJ em uma empresa. Eu mesmo emiti a minha nota. Tá. Então eu sabia fazer isso. Mas na época eu não tinha o sistema. Sim. Então eu tinha que ir até o site da prefeitura, né? E emitir. Cada município tem o seu, né? Uhum. Ia lá e emitia a minha nota. Pegava essa nota, mandava por e-mail, ou mandava pelo Zap, né? A famosa confusão. Na época não existia nosso sistema PJ. Com o sistema PJ, essa pessoa faz o que agora? Faz o upload dessa nota. Se a contabilidade enviou a nota para esse PJ recebe a nota e faz o upload na plataforma. Se esse PJ sabe emitir a nota sozinho, ele vai ali e emite a nota pela própria plataforma PJ. Ele não precisa sair em outro lugar para emitir a nota. Porém, agora a contabilidade emitiu o quê? Para ele pagar a guia DAS. A guia DAS. O imposto dele. No momento que a contabilidade emitiu a guia, gerou a guia na Receita Federal para ele pagar, o nosso sistema simplesmente pega a guia e disponibiliza para ele no sistema dele, no ERP dele. Que é o local da organização. Que é o local da organização dele. De ambos. De ambos. E para esse cara que virou PJ, não esquecer também de pagar a guia. E quando paga, fica salvo. Quantos golpes são dados? Sim. Por e-mail, por Isso spam. é um fato. Por Isso spam. Pague aqui a sua guia urgente e evite multas Acabou. da Receita. Com o nosso sistema, que é interligado direto na Receita Federal, puxando essas guias DAS, seja essa pessoa MEI, seja essa pessoa Simples Nacional, quando o contador, ou ele é MEI, que já está disponível, eles entram na nossa plataforma, a nossa plataforma já puxa esse negócio, essa guia para dentro e ele paga com segurança ali dentro. Então agora realmente ele tem uma plataforma onde ele acompanha o faturamento anual dele, quantas notas ele emitiu, quanto ele já pagou de imposto,
A gente está dando agora acesso, tratamento e compliance pro contratado também. Para o contratado. Para o contratado. Ele pode... A gente descobriu que 83% dos brasileiros querem resolver as coisas, sabe por onde? Celular. Tudo tem que ser celular. Querem resolver já no celular. E o sistema ele é mobile, ele funciona também no celular. Nosso sistema é responsivo, se adequa ao tamanho do seu celular, se modificando e se moldando já, simulando um app. Então você pode resolver tudo ali pelo celular também. Eu queria falar um pouquinho, aproveitando o gancho aí, essa questão da pejotização, que existe ainda uma certa celeuma aí em cima desse tema. E eu gostaria muito que os empresários eles ficassem tranquilos, né? Mesmo porque estamos fazendo aqui uma consultoria inteiramente grátis para poder fazer validar e fazer desmistificar essa situação de que, caramba, será que eu vou contratar PJ e agora eu contratando PJ eu vou ter passivo trabalhista? Gente, vocês têm que entender que o Supremo Tribunal Federal, ele, em sua maioria, e a instância maior no âmbito da justiça, ela é favorável à pejotização. Não entenda que a pejotização ela é ruim, ela é boa, desde que você controle, você tenha os seus recibos, você tenha a organização, você não fique dependendo de A, de B e C dentro da tua empresa, porque o próprio empresário, quando ele acessa o sistema, ele já tem um pop-up informando quem está com o contrato vencido, ou se não fez o pagamento do DAS. Monitoramento. É monitoramento. Ou se um determinado PJ, ele vai fazer uma solicitação, por exemplo, para uma determinada mudança ou um afastamento, enfim. Mas o que tem que ser entendido, o que vai ser naquele ecossistema, vai ser naquele ambiente. Isso. Né? Então, o artigo 593, que é do Código Civil, que ele fala, ele é bem claro sobre o que você pode na condição de pejotização, que é uma coisa que vem já lá desde 1943. Então é coisa antiga, antes mesmo da CLT. Antiga. Muito antes da CLT. Mas, para você se pejotizar em conformidade com a justiça, você tem que quebrar um dos 4 itens que a gente já falou aqui, que é subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. E tem que ter o contrato bem elaborado, que o seu sistema ele já oferece. Isso é fundamental. Já oferece. Eu acredito que você, para fazer esse contrato, você demorou. Ou não? Fala um pouquinho desse contrato. Sim. Que esse contrato, gente, ele se for colocar no papel em termos de valores, é caríssimo. Primeiro porque você buscou o conhecimento. Primeiro que você fez experimentos e fez pesquisa jurídica, até no próprio Supremo Tribunal Federal, onde você tem os ganhos de causa para o PJ. Veja, você pode perder uma causa se você contratar um PJ e você não for organizado ou você fazer uma fraude na contratação. A proposta do programa mais o método PJ é você se salvaguardar, se blindar para você evitar justamente cair nessas arapucas. Sim. Porque ninguém quer rasgar dinheiro, ninguém quer pagar mais do que é devido. Eu te contrato, eu quero te pagar e seja feliz. E um ponto que é importante aqui a gente ressaltar para realmente desmistificar. Primeiro você tem que desmistificar que você sendo PJ, você empresário que vai contratar, você vai economizar e o teu passivo trabalhista vai diminuir. Caramba! Se você for analisar estatisticamente a quantidade que você de CLT, isso já há estudo no mercado, e você compara 100 PJ com 100 CLT, o número de passivo trabalhista que você tem é muito maior. Ah, mas eu sou inseguro em relação ao PJ. Cara, você é inseguro porque você não tem o conhecimento. Você era. E nem usa a técnica. Agora mais não. Agora não mais porque além de você ter a ferramenta, você tem o sistema que a gente ajuda também, se complementa com o PJ, que é o método PJ, para poder justamente ajudar o pessoal. Eu vou dar um exemplo fácil aqui, para que realmente não fique pedra sobre pedra, dúvida sobre a situação. O que a gente tem que entender é que
O contratado PJ. Quem é o contratado PJ, para que fique claro aqui? É aquele que era CLT, chega no patrão e diz, patrão, me dá um aumento. O patrão diz, infelizmente, está vendo a guerra da Ucrânia. Ele bota qualquer desculpa e eu não vou te dar aumento. Então procura a gente, que a gente vai fazer suas contas para que você se equipare ao PJ, e eu garanto que o teu patrão ele não vai abrir a carteira. Olha, o cara que ganha 10 mil, por exemplo, ele vai para 12.742, que é o equivalente a 10º férias FGTS. Só que o que ganha 10 mil CLT, sobra 7 mil para ele. Uhum. Por quê? Porque tem os descontos dos encargos, sim. imposto de renda, INSS e por aí vai. Vamos só analisar isso. Então, o que ganha 10 mil sobra 7. Ele vai para PJ, ganha 12.742. Menos os 6%, sobra mais ou menos aí 12 mil reais. Pô, 12 mil reais menos 7 mil, caramba. É 5 mil, gente. Mas peraí, Tarcísio, quer dizer que eu, CLT, ganho 7 mil líquido, que é o que importa, que é dinheiro no bolso, e agora eu vou para 12 mil líquido? Sim. E o seu patrão, ele vai ficar feliz. Vou explicar. Porque você vai ganhar agora 12 mil líquido, e ele não está abrindo a carteira. E o patrão vai economizar em cima, porque quando você ganhava 10 mil reais como CLT, eu não sei se você sabe, mas o patrão, ele paga em torno de 27,5, que é o INSS empresa, ou seja, 2.750, que é pago em termos de encargo trabalhista. Então, todo mundo está recebendo. E aí eu te digo, até o governo também se beneficia, porque a gente está o segundo país que mais paga imposto no mundo, mas não adianta ser o segundo que mais paga imposto ou que cobra e não recebe. Concorda? Isso. Porque a ideia é o quê? É que a economia flua, que todo mundo fique feliz. O contratado, o contratante e o governo. Ou seja, a coisa foi autorizada pelo governo. O Supremo está respaldando. Então, não tem volta. A gente tem que ser PJ. E digo mais, está vindo aí a reforma tributária de 2026, e aqueles empresários que contratam PJ ou que não estão contratando, se atentem do fato de você contratar o PJ, o que vai impactar na tua empresa em termos de economia. Sim. Então, se eu vou economizar, se eu vou deixar o meu colaborador, que antes era CLT, mais feliz porque ele vai trabalhar recebendo mais, e que eu vou também economizar, eu pergunto, por que eu não ser PJ? E agora que chegou a ferramenta PJ, juntamente com os sistemas e a assessoria que a gente pode ajudar, que vai fazer com que esse processo migre de uma forma tranquila e segura. A gente vê que a contabilidade de vocês já se atentou a essa mudança, né? Sim. Você já vem dando assessoria a muitas empresas nesse processo. A gente, como uma empresa de software, uma startup, a gente viu uma lacuna ali que precisava também de uma gestão disso, né? A gente criou esse software para ajudar nessa gestão. Hoje a gente tem clientes, por exemplo, com 114 PJs dentro da empresa. 114 PJs. E não é difícil, cara. São 114 contratos. É tudo lá no dashboard. 114 renovações de contratos. 114 monitoramentos de guias. 114 recebimentos de notas fiscais. Então tudo isso é muito rápido, organizado, desburocratizado, leve, eficiente, usando a ferramenta, né? Sim. Sobre os nossos contratos e a nossa ferramenta, ela não se limita, a gente não pode se limitar, a gente não se limita na startup da PJ, dizer que a gente é só um software de gestão. Não, nós não somos apenas um software de gestão. A gente é um software de formalização jurídica. A gente traz a proteção, sim. É isso que nossos clientes que usam o nosso sistema, é isso que eles querem. Tenho medo e aqui eu estou mais protegido. Infinitamente. Nossos contratos, como você perguntou, são muito bem elaborados, com validade jurídica, com pesquisa jurídica, com pesquisa de jurisprudências, de derrotas de processo.
A gente pesquisou todas as lacunas para desenvolver os melhores contratos e deixar na plataforma disponível para os nossos usuários. Então, assim, a gente não é uma casquinha de um software. A gente é um software profundo. A gente foi aonde dói, no processo. Não adianta ter um sistema maravilhoso que faz toda a gestão, mas no final o cliente nosso sobe um contrato na nossa plataforma que é falho. Eu diria até que, por exemplo, pode existir no mercado, ou já existe, talvez software que você tem que se atentar, que ele está voltado para o contratante ou o contratado. Mas o que é que acontece com a PJ? Que eu fiz vários testes, cara. Fiz vários testes. E ele ele ajuda nessa administração, tanto para o contratante Isso. como para o contratado. Dos dois lados. É maravilhoso. Agora vamos falar, Tarcísio, de uma vez, porque o pessoal deve estar... Vamos passar o chapéu para eles? Vamos dizer quanto custa tudo isso? É ridículo, cara. Desculpa, mas é inacreditável o valor que você colocou no mercado. Tá, então vamos dizer assim. Então o cara que vai contratar a PJ, simplesmente ele entra no site, clica em entrar... Não, mas peraí. Contratante. Para. Eu quero saber o seguinte, porque o contratante, ele pode ficar apreensivo. Vamos falar por etapa. O contratante, quanto é que ele vai pagar para controlar? Eu tenho 200 PJ, por exemplo. Quanto é que eu vou pagar para ter esses 200 PJ? Fala para mim o valor. Tá. O uso da nossa plataforma para ter 200 PJ, 300 PJ, 1000 PJs dentro da sua empresa, e você agora está com dificuldade de fazer a gestão disso tudo. Não tem mais desculpa. E a formalização de bons contratos, renovações, R$ 49,90. Não. Tá errado. Eu acho que R$ 49,90. Tem uns 2 ou 3 zeros aí faltando. Não. É R$ 49,90. Tá. A gente entrega tudo isso para os nossos clientes, contratantes de PJ, por R$ 49,90. Absurdamente, esse preço, eu poderia dizer, era melhor ter passado de graça, porque R$ 49,90 não existe, né? Mas, qual é outro ponto-chave que essa ferramenta oferece, que é o lado contratado, né? Porque o contratante está resolvido a minha vida. Uhum. Mas se resolve apenas com software? Não. Eu tenho que ter algumas medidas, eu tenho que ter conhecimento, claro. Eu tenho que mudar a cultura, o comportamento, o contrato, a comunicação dentro da empresa e mais a ferramenta. Ou seja, implementar medidas. Eu não posso misturar um CLT com PJ dentro da minha empresa. Não. E eu não posso tratar os dois com igualdade. Então, isso aí é o método de como você vai gerir esses seus colaboradores. Uma parte PJ, outra parte CLT. Então, o sistema ele é perfeito. Claro. Mas e o contratado? Isso. É aí que dá o grande detalhe. Eu acabei de dizer que a nossa startup ela vem para atender os dois lados. Eu já mostrei benefício para o contratante e eu também já falei dos benefícios para o contratado. Inclusive, o nosso sistema, um contratado PJ, ele pode trabalhar para mais de uma empresa, Tarcísio? Pode, sim. Vai ter, essa assessoria, quer dizer, você tem que ter mais de um contrato. Isso. Você pode ter quantos contratos você quiser. Porque, aliás, isso aí você mexeu aqui. Eu digo, você quando migra de CLT para PJ, um dos pontos que é o divisor de água, né, é você ter mais de um contrato. Isso. Essa possibilidade, ela é uma mudança, sim, é uma mudança de chave, porque a tua renda vai aumentar. Isso. E digo mais, um profissional de TI, eu tenho vários TI aqui, vários médicos, mas eu digo assim, o cara trabalha com TI, tem uma determinada expertise, ele tem um contrato A. Tarcísio, eu posso ter o contrato B? Claro que você pode ter o contrato B, o contrato C. Tarcísio, eu não aguento mais, eu tenho 3 contratos, cara, e estão batendo na minha porta querendo fechar mais contratos. Eu digo, então fecha os contratos, cara. Trabalha para várias empresas. Você, na condição de empresário, você pode subcontratar. Tarcísio, a cereja do bolo. E aí você subcontratando, se você tiver medo, algum receio,
você já está num habitat, num mundo de água azul Isso. que você agora pode crescer. E vai ter a ajuda da consultoria nossa para poder justamente alavancar. A cereja do bolo. Esse PJ, esse PJizado, que trabalha para uma empresa, que recebeu outra proposta de outra empresa, que já usa o sistema para emitir nota, assinar contrato com a primeira empresa. Então ele faz a gestão através do nosso software também para uma empresa. E quando ele recebe o convite, outro contrato de uma outra empresa, que também usa o nosso software, ele consegue fazer a gestão das duas empresas no próprio software. Numa só ferramenta. Numa mesma Mas nesse ferramenta. caso eu vou ter que contratar uma outra assinatura? Como funciona? Negativo, Não? ele já é dentro do software. Caramba! Então o que eu quero passar é que o contratante paga R$ 49,90 e o contratado também paga R$ 49,90. Porque os dois são empresários. Sim. Por que eu tenho que pedir para só um lado pagar? Sendo que eu mostrei benefício para os dois lados. Então cada um paga o seu. E é aí que o compliance acontece. Cada empresário do seu lado paga a sua assinatura. E eu posso ter indefinidamente vários contratos. Vários contratos Contratante e com contratado. várias empresas. Maravilha. Uma única assinatura. Maravilhoso, maravilhoso. Ao preço de um almoço. Eu não sei se você 49,90. sabe, mas dentro da prestação de serviço, que a gente se especializou no mundo PJ, né? E graças a Deus você chegou aí para ajudar a gente. Mas um dos pontos também que a gente assessora os PJs é que a gente analisa o contrato. Além de você ter o contrato, que já é uma parte da necessidade do mundo PJ, a gente também analisa, você disponibiliza o contrato para que haja uma segurança jurídica. Mas se esse contratado que está dentro do sistema, ele vir a ter mais de um contrato, e ele vai dizer, caramba, e agora? A gente vai ajudá-lo na análise desse contrato. Legal. Para que ele realmente possa fazer um contrato 100% garantido. Sim. Um cliente nosso que sobe um contrato interno dele, Sim. a nossa plataforma também faz análise Olha jurídica. aí, então tá seguro, não tem mais Por R$ 49,90. por R$ 49,90. Então não existe, não existe. Então, Realmente, é realmente por isso que vocês se encantaram, nossos clientes se encantaram, os seus contratados pagam também R$ 49,90, cada um paga o seu. certo. Então, o contratante de 114 PJs paga uma única assinatura de R$ 49,90. E todos os seus PJs, cada um paga o seu. Entregamos benefício para os dois lados. Menos de um almoço, eu Menos de diria. almoço. Menos de um almoço. Não, sensacional, eu quero dar os parabéns. Realmente é um divisor de águas, eu diria, para o mercado, né? Aquele que é empresário, que queira contratar PJ, ele tem que realmente repensar se ele ainda está no mundo CLT ou se ele está assustado por algum motivo. Às vezes o departamento jurídico pode, de alguma forma, ter algumas sugestões, né? Mas é desinformação, enfim. A gente não quer aqui questionar, mas que eu gostaria que você que está nessa condição, você tem que mudar a chave, você realmente tem que vir para a contratação PJ. O Brasil ele tem um custo altíssimo de encargos, mas eu acho que essa readaptação, o brasileiro tem essa capacidade de readaptação e a pejotização no modo positivo é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Eu quero dar os parabéns também pela contabilidade de vocês, para tá dando essa oportunidade dessa conversa, né? Eu percebi que vocês são tão diferentes, porque vocês são especialistas em contabilidade para PJs, né? Então vocês entraram em contato com a gente tão rápido, viram uma ferramenta que poderia agregar muito para os contratantes também, e não só isso, né? Vocês hoje já tratam disso como uma realidade grande do Brasil, né? Sim. E agora a gente está aí junto nessa caminhada para eliminar o tal do medo. Acabar isso. E não ter nenhum problema na área jurídica, passivo trabalhista. Eu sempre digo,
O passivo trabalhista é para o desorganizado e o desinformado. Legal. Né? E a partir do momento que você tem uns métodos de você fazer um trabalho realmente tranquilo, tirar a sobrecarga do teu RH, porque ajuda pra caramba. Aquele RH que ficava louco, maluco de controlar esse mundo PJ, porque eles entendem mais da parte de folha de pagamento. Exato. Mas a parte de PJ é um mundo ainda novo, vamos dizer assim. Isso. Então, o pacote que é feito, o treinamento que é feito, esse processo de migração mão a mão, ombro a ombro, isso é fundamental e é o diferencial do mercado. E eu acredito que é um sucesso, já é sucesso. Eu dou o meu testemunho que realmente estou usando a ferramenta e estou maravilhado. E tenho certeza que vai ser ajudado muitos empresários, Sim. tanto os contratados como os contratantes. Tá? Então eu aí. queria agradecer, se você quiser fazer uma colocação, Eduardo, agradecer a sua presença aqui, é realmente uma honra e parabéns. Parabéns pela ferramenta, porque realmente vai ajudar os empresários do modo geral, seja contratante ou seja contratado. E que entre em contato, você já deve ter colocado aí uma forma de entrar em contato, mas não fique tranquilo que se não tiver colocado, a gente vai colocar, tá, para que as pessoas possam acessar. Acredito que você deve estar disponibilizando alguma forma de entrar em contato, de uma consultoria, enfim. É R$ 49,90, gente. Pelo amor de Deus. Não tem mais Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, né, Tarcísio? Não tem mais desculpa. Isso, não tem mais desculpa. Lembrando que você não fica desobrigado de ter assessoria contábil. Isso. Mas a parte de organização, que antes era na planilha de Excel, no e-mail, blá, 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 não mandou a nota, tudo no lugarzinho, pode ter 1000 PJ, vai estar tudo organizado. É uma gestão através de um software que trará segurança jurídica. Perfeito. É isso. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Volto quando vocês quiserem, né? E também parabenizo pelo trabalho de vocês. Obrigado. De ter encontrado no mercado, acompanhado essa migração do Brasil para um mundo de PJizados. Uma nação, está nascendo no Brasil uma nação de PJs. Perfeito. E isso é maravilhoso. Infelizmente, algumas empresas no Brasil já foram por conta dos custos dos encargos trabalhistas, dos processos trabalhistas. Triste. Né? Então, a gente quer que o nosso país prospere com várias empresas, que as empresas realmente possam ter um respiro e poder ter a contratação. Porque, eu sempre digo, fica de um lado o empresário, fica do outro lado os empresários contratantes, do outro lado os CLTs que querem ser contratados, e uma forma de aproximar os dois é justamente essa, pejotizando de uma forma correta, bom para os dois lados, né? A gente sabe que é muito encargo, o governo não deixa de receber, porque ele está recebendo, talvez às vezes até mais, porque do modo que estava no mundo CLT, não havia arrecadação, porque não se conseguia fazer o contrato. Então é uma forma agora de viabilizar. Então, isso é só positivo, eu acredito, para o mercado de um modo como um todo. E todos ganham. Ganha o contratante, ganha o contratado e ganha o governo. E ganha o governo. governo. Assim. Beleza? Mas eu queria agradecer aqui a sua presença mais uma vez, meu amigo. De muita alegria para a gente. Desejo realmente prosperidade e que a sua meta, os seus objetivos realmente possam ser alcançados. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu.